Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema é a professora de Educação Física, Carla Montenegro. Carla, super obrigado por sua participação. Eu que agradeço o convite, Márcio, prazer imenso. Bom, que a atividade física faz bem, a gente sabe desde quando a gente entrou na faculdade. Mas agora esse tema dominou, né, as mídias sociais, os consultórios médicos, do pediatra ao geriatra, todo mundo fala do benefício da atividade física. Por quê, Carlinha? Bem, os benefícios são comprovados, né, cientificamente, que tem uma atuação fisiológica, então vai trazer benefício, eu sempre brinco, da ponta do cabelo ao dedão do pé. Então, se a gente pensar em fatores de prevenção para desenvolvimento de doenças crônicas, a atividade física tem um papel determinante. Então, controle de peso, saúde mental, saúde física, articular, manutenção de massa magra, prevenção de diabetes, hipertensão, cardiopatia, câncer. Então, está relacionada às principais doenças crônicas não transmissíveis, da prevenção ao tratamento, e é a única coisa que tem um benefício no corpo todo, né? Se a gente pensar hoje em medicações, cada medicação atua num ponto específico. A atividade física ela tem uma ação global. Sem falar que a atividade física, além de ter essa atuação global, ela não tem efeito colateral, né? Exatamente. Então, eu brinco que só traz benefício. Se a gente souber dosar, vai trazer benefício. Então, aí entra um ponto importante. Você estava falando da atividade física, e a gente sabe que hoje no Brasil, a gente tem praticamente 20 milhões de pessoas com diabetes, quase 40 milhões em pré-diabetes. Você tem uma população adulta com mais de 50% dela sendo hipertensa. E existe a crença que só a medicação ali vai fazer com que a doença seja controlada. A atividade física ela tem um papel muito importante. Eu queria que você falasse como a atividade física ajuda nesses grupos especiais, principalmente para os diabéticos e para os hipertensos. Bem, se a gente pensar na população que tem diabetes, que é o aumento da glicemia capilar, que é o açúcar no sangue, a atividade física ela vai ter um papel tanto no controle de forma aguda, no momento durante o exercício físico e da atividade como movimento, e no pós. Então, o fato da atividade física promover aumento de massa muscular, o controle de glicemia ele também perpetua ao longo do dia, mesmo estando em repouso. Isso porque a gente tem um processo durante a contração muscular de permitir com que a glicose entre para dentro da célula sem depender da insulina. Porque se a gente pensar no diabetes, Márcio, o que acaba acontecendo? É uma pessoa que tem uma ineficiência da ação da insulina, que é o hormônio que faz com que a glicemia entre dentro da célula. E durante o processo de contração muscular, a glicose ela entra para dentro da célula sem depender da insulina. Então, a gente fala que é a captação insulino independente. Então, a atividade física, além de auxiliar no controle de peso, que está totalmente interligado com o diabetes tipo 2, ele também vai permitir a entrada dessa glicemia sem depender da insulina. E outro ponto de atenção é que grande parte das pessoas com diabetes tipo 2 a longo prazo acabam desenvolvendo outras doenças crônicas. Então, retinopatia, que tem a questão de perda de visão, neuropatia, que é a perda de sensibilidade, hipertensão, insuficiência cardíaca, e a atividade física atua como prevenção dessas complicações crônicas. Na questão da hipertensão arterial, que é o aumento sustentado da pressão, a atividade física tem um efeito que nós chamamos de hipotensor. Então, ela permite um controle de pressão, né, através do nosso sistema, que a gente chama de sistema nervoso autonômico, que auxilia nesse controle da pressão sem depender de medicação. Então, atuando, né, em questão de coração, em vasodilatador, então dilata os vasos, permitindo essa queda de pressão, funcionamento renal, que ajuda no volume de sangue e faz a pressão cair. Então, é uma das formas de tratamento não medicamentoso. Então, é parte do tratamento. Você sabe, quando você fala isso, né? Eu lembro muito da intervenção lá de Jaguariúna que eu fiz e a gente fez um laboratório para 8, 10 mil pessoas. Então, a gente fez um palco, como se fosse um grande teatro, a população ali, para ela visualizar o poder do exercício físico em relação ao diabetes e à hipertensão. E aí a gente pegou 2 pessoas aleatórias ali no público, mediu a glicemia das 2 ali, aí estava lá 90, 92, né? Quer dizer, tudo controladinho. E aí a gente falou, beleza, demos uma garrafinha de refrigerante para cada um delas. Esperamos 10, 15 minutinhos, medimos a glicemia, o que aconteceu? Estava aumentando. Eu falei, ótimo, uma vai ficar aqui no sofá e a outra vai pedalar 20 minutos.
E a gente ia a cada 5 minutos monitorando a glicemia. E aí, o que você observava? Que aquela pessoa que ficou sentada, a glicemia continuou subindo e bateu quase 180. E aquela pessoa que foi fazendo atividade física, ela controlou e foi abaixando. E aí a gente falava exatamente isso, né? O efeito que a atividade física tem no momento, e ela vai persistir aí ao longo de um dia. Às vezes, dependendo da intensidade, um pouquinho mais, mas é importante que ela seja feita com regularidade. E na hipertensão a gente fez uma brincadeira muito parecida para as pessoas entenderem que a regularidade é fundamental, né, Carla? O ideal é que a gente faça todos os dias, né, preferencialmente, mas esse benefício ele dura de 24 a 48 horas depois. Então, assim, o segredo da atividade física feita é a regularidade. Então, é melhor eu me dedicar um tempo maior em um dia só ou um pouquinho por dia? Um pouquinho por dia. E aí tem uma questão, as pessoas ficam sempre com dúvida. Hoje parece que só existe a musculação como uma atividade física que traz benefícios para a saúde. E o ideal é a combinação, né, da musculação e da atividade aeróbica, não é? Exatamente. Músculo é importante, eu sempre falo que músculo é o novo petróleo, a gente precisa de músculo para ter uma boa funcionalidade. Mas, quando a gente pensa em plano ouro para a saúde, a gente precisa do exercício combinado. Então, o programa aeróbio ainda é o carro-chefe para o tratamento e prevenção de doenças crônicas, mas a gente precisa de musculatura para exercer esse treinamento aeróbio. Então, o ideal é que a gente consiga combinar tanto exercícios aeróbios, que são os exercícios cardiorrespiratórios, com o treinamento de força. Agora, que a atividade física é benéfica, a gente sabe que a população já entende isso. Esse ano, num levantamento do governo federal, pediu ali para as pessoas elencarem algumas atividades de autocuidado que eles entendiam como as mais benéficas para a saúde. A atividade física ficou em primeiro lugar, com 99%. Né? Então, assim, as pessoas têm consciência que a atividade física traz benefícios. Tem um dado da Associação Brasileira de Academia que, assim que a pessoa se matricula, 3 meses depois, 64% das pessoas desistiram. Qual o papel do profissional de educação física para reter esse aluno, né? E depois a gente vai falar um pouco dos cuidados com esses dois grupos, de hipertensos e diabéticos. Bem, primeiro de tudo é direcionar a prescrição de acordo com o gosto do aluno, né? Eu sempre falo que exercício bom é exercício feito. Então, às vezes a gente tem aquela receita de bolo do ideal, mas o ideal não vai funcionar para todo mundo e não vai ter o mesmo engajamento e motivação. Então, um dos grandes desafios dos profissionais de educação física é manter esse engajamento e motivação. E isso começa até na avaliação. Qual é o tipo de avaliação que eu faço? Como que eu tenho estratégias para traçar metas com o meu aluno para que ele se sinta motivado e engajado? Porque se eu coloco uma meta muito grande em 3 meses, meu aluno não alcança. Sim. O que acaba acontecendo? Frustra. Eu desapareço da academia. Então, grande parte das pessoas desistem porque não atingem os objetivos que estão muito fora do que é realmente realizável. Então, uma das estratégias é manter engajamento, metas atingíveis, alcançáveis, ter objetivos claros. E eu acho... Não ter pressa. É alinhar as expectativas. A gente se decepciona quando acaba desalinhando a expectativa da realidade. E outro ponto importante é ter um bom relacionamento. Por que treinamento com personal dá tanto sucesso? Porque eu crio um vínculo com o meu aluno e isso facilita o processo de comprometimento. Às vezes eu não quero ir para a academia, mas eu criei um compromisso com o meu professor, então eu não desmarco. Então, o segredo também do personal não é só a prescrição individualizada, mas é o fato de eu criar compromisso. E escolher um ambiente adequado, porque muitas vezes a academia não proporciona isso dependendo do público, né? Então, se eu pensar num paciente que está acima do peso, num aluno acima do peso, que não está confortável com a sua imagem corporal, e aí eu coloco numa academia com um perfil muito fitness, fechada, sem janela, o pessoal gritando para fazer exercício, cheio de espelho, não vou me sentir confortável, eu acabo não tendo uma boa aderência ao programa de treinamento. Então, isso tudo conta na experiência. É por isso que hoje a gente vê esse fenômeno do beach tênis, né? Porque às vezes a pessoa nem joga muito bem, nem tem muita noção, mas o ambiente é tão agradável. Você tem esse vínculo com as pessoas, né? Porque se você não vai, fica faltando alguém para jogar. Então você tem um ambiente agradável, você tem a socialização e de quebra ainda está fazendo o movimento e colhendo esses benefícios. Como que é esse controle para quem tem diabetes, os cuidados que um diabético tem que ter antes e durante a atividade física?
A alimentação é fundamental no processo de controle do diabetes, até porque o que a gente ingere, principalmente o carboidrato, ele vira açúcar rápido no sangue. Então, em até 2 horas, esse carboidrato vai ser revertido em glicose e tem um impacto grande, não só na glicemia, mas no controle de peso. Quando a gente tem o diabetes e o exercício, os cuidados com a alimentação no pré e pós-exercício, a gente vai ter tipos de diabetes que vão distinguir os cuidados especiais. Então, quando a gente pensa no diabetes que tem uso de insulina, o paciente que faz uso da insulina para controle da glicemia, o cuidado tem que ser maior. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que checar a glicemia antes do exercício. Antigamente a gente proibia, glicemia descompensada não faz treino, né? Hoje em dia a gente ajusta, então se a glicemia tá baixa, a gente dá carboidrato, então faz uma ingesta estimada de 15 a 20 gramas de carboidrato, espera 15 minutos, glicemia na zona alvo, para quem usa insulina, entre 150 a 250. Tá nessa zona, pode treinar, independente da intensidade. Glicemia alta, acima de 250, entre 250 a 350, a gente ou corrige com insulina para baixar para a zona alvo e fazer exercício, nesse caso tem que ser leve, ou faz a correção de insulina ou faz só exercício leve para baixar. Acima de 350 tem que corrigir, obrigatoriamente, e também só vai poder fazer exercício leve. Não pode treinar em jejum, em hipótese nenhuma, porque o exercício físico ele vai precisar dessa energia. Então, aí, esse é uma coisa que tem acontecido bastante, né? Às vezes a pessoa é diabética e está muito na moda o jejum intermitente. E eu costumo ver alguns relatos de alunos que chegaram, enfim, nessa manobra do jejum intermitente, têm diabetes, treinam o jejum e acabam se sentindo um pouco mal. Então, ter esse tipo de orientação ele é fundamental, né? A gente tem que entender que a pessoa com diabetes ela não está com o metabolismo em controle fisiológico. Então, se a gente colocar um outro fator de estresse, que é o jejum intermitente, isso vai comprometer não só o rendimento do exercício, porque às vezes a pessoa acha que está arrasando, né? Então, estou em jejum, vou estar com a glicemia menor e aí o exercício vai ser mais eficiente. Não, eu estou comprometendo o fornecimento de energia durante o estresse, que é o exercício físico, e isso vai impactar no meu rendimento. E ainda gera mal-estar, incômodo. Então, o corpo da pessoa que tem diabetes não está metabolicamente saudável para se adaptar a uma condição de jejum e ainda ser estimulado ao estresse. Então, não é recomendado. E uma pessoa que tem diabetes, quando começa a fazer atividade física, né, ela começa a diminuir, por exemplo, gordura visceral, começa a melhorar a sensibilidade à insulina, começa a ter algumas adaptações positivas do exercício. E aí é sempre importante voltar ao médico, conversar com o médico, até para rever dose de medicamento, né? Exatamente, porque provavelmente vai ter que ser ajustada. E isso, pessoal, independe do controle de peso. Então, as últimas pesquisas têm mostrado que esse processo de resistência à insulina, ele é reduzido através da atividade física independente da perda de peso, porque muitas pessoas associam a não perdi peso, não vai ter compensado diabetes ou não tem possibilidade de eu ter controlado só com atividade física. Não, e esse benefício é independente do processo de emagrecimento. Isso é bastante interessante. E a outra coisa em relação ainda ao diabetes, né, é que quando você começa a fazer atividade física, enfim, no estágio, não digo nem do diabetes, mas da pré-diabetes, o estilo de vida, nesse momento, ele acaba sendo até mais eficiente do que você entrar com uma solução medicamentosa, né? Agora, tem que ser feito direitinho, né? E a gente tem uma pesquisa clássica, que foi uma pesquisa finlandesa, que é o Diabetes Prevention Program, que foi publicada em 2002, que mostra exatamente essa comparação. Então, um grupo na Finlândia recebeu placebo, né? Então, um medicamento falso, vamos dizer assim, que fingia que era medicação. Um grupo recebeu a metformina, que é a principal medicação utilizada no pré-diabetes, e um grupo recebeu a intervenção do estilo de vida, a alimentação e a atividade física. E o estilo de vida reduziu em 58% a incidência de diabetes, enquanto a metformina 34%. Então, assim, ninguém vira diabético da noite para o dia. Sim, então, é um processo longo e vai pelo menos de 5 a 10 anos. Então, se fizer uma intervenção de estilo de vida efetiva, então faz atividade física regular, cuida da alimentação, consegue reverter o processo de pré-diabetes. Agora, também a gente tem uma população no Brasil acima de 50 anos com uma prevalência muito grande de hipertensão. Qual o cuidado que o hipertenso tem que ter antes do treino e durante o treinamento?
Cuidado com a dose do exercício, né? Exercício é sensacional, mas é uma condição de estresse. Então, se a gente pensar em níveis pressóricos, a gente tem a pressão arterial sistólica, que é a pressão que o sangue sai do coração, e a diastólica é a pressão que o sangue volta para o coração. Todo paciente, toda pessoa hipertensa tem que checar a pressão antes de começar a sessão. Se estiver acima de 160/90, não é recomendado fazer exercício. Por quê? Exercícios aeróbios, que são os contínuos de menor intensidade, como caminhada, bicicleta, corrida, ele sobe a pressão arterial sistólica e a pressão diastólica tende a se manter. A questão é, se eu já começo com uma pressão alta, eu posso ter um pico pressórico e levar a um evento cardíaco. Não estou querendo colocar medo, mas é necessário cuidados. E o treinamento de força, seja na musculação, pilates, treino funcional, ele aumenta não só a pressão arterial sistólica, como a diastólica também. Isso não significa que o treino de força faz mal. Isso significa que o cuidado também tem que ser, além de mensurar a pressão antes de iniciar a sessão de exercício, tem que respeitar o intervalo entre as séries. Por quê? A gente começa uma série, por exemplo, de supino, a pressão sistólica sobe, a diastólica sobe e é no intervalo que ela recupera. Então, se eu não respeito aquele tempo de pausa entre uma série e outra, eu começo a próxima série já com a pressão aumentada. Então, tem que tomar cuidado com a pressão antes e respeitar o intervalo entre as séries. E hoje tem uma moda muito grande nas academias, né? E eu percebo que há pouco controle em relação à pressão arterial, né? Pelo menos quando você olha ali, você não vê os professores, via de regra, controlando. E a moda é treinar até a exaustão, treinar até a falha. Para uma pessoa hipertensa, seria melhor um treino um pouquinho menos exigente e respeitar bem esse intervalo? Com toda certeza. Se a gente pegar a diretriz para a hipertensão é que a gente não vá até a falha. O treinamento tem que ser moderado, exatamente para treinar numa zona de segurança para esse paciente. Porque o exercício, né, a gente sempre preconiza aqui que ele vai ajudar muito a nossa saúde, que o nosso corpo ele foi feito para ter movimento, mas o exercício nessas situações, ele é muito importante que ele seja dosado, né? A ideia do exercício é que ele seja recomendado num nível que você está um pouquinho acima, até para o seu corpo ter esse ganho, e nunca esse exercício que vai te deixar no dia seguinte com tanta dor que você fica até com dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia, o tradicional no pain, no gain, né? Isso não existe na área da saúde. E até se a gente pegar com o olhar, né, para a saúde, as pesquisas mostram que o benefício cardiovascular de ganho de força entre o moderado e vigoroso é basicamente nulo. Não tem tanta diferença em ganhos de saúde. Não estou falando de atleta de alto rendimento. E quando a gente pega uma população hipertensa, a gente está olhando para a saúde. Então, eu não preciso ir até o exaustão, não preciso de treino vigoroso. O moderado é sensacional e vai trazer muito benefício. Muitas mulheres que passaram da menopausa já têm um grau de osteopenia. E eu queria que você falasse dessa combinação de treinos, inclusive essas que têm um pouquinho de impacto, que é para ajudar aí a manter uma massa óssea, Carla. Então, assim, o treino com impacto, que pode ser a caminhada, a corrida... A dança, ela vai melhorar a absorção de cálcio pelo osso. Então, ele vai ajudar no tratamento. É claro que a gente tem que se preocupar, assim, em qual condição, qual grau de osteopenia e osteoporose essa pessoa está, a questão da massa muscular. E, principalmente, as mulheres que entram na menopausa por todo o processo de mudança hormonal, acabam sofrendo mais. E o ideal é que a gente já se prepare antecipadamente. Então, eu não vou esperar entrar na menopausa para pensar num programa de treinamento e incluir exercícios de impacto. Então, o ideal é que a gente faça isso a vida toda, mas se eu entro na menopausa, obrigatoriamente eu tenho que tentar combinar exercícios de impacto com exercícios de força. A cada 10 pessoas que têm osteoporose, né, quase 9 são mulheres, e principalmente nessa fase que você falou, que vai entrando ali na menopausa. E aí combinar esses exercícios acaba sendo muito importante. E aí eu queria entender de você essa questão da combinação dos estímulos, né? Hoje eu ouço muito, musculação só, enfim, ela já resolve, não precisa alongar. E eu sempre entendo que cada tipo de atividade física, ela se propõe para um tipo de adaptação no nosso corpo, né? Então, a atividade aeróbica, ela vai fazer com que o meu coração seja maior, com menos esforço, né? Ele bata menos vezes por minuto, leve sangue, oxigênio e nutrientes para o corpo inteiro, meu pulmão com mais eficiência, coisa que a atividade de força não vai ter o mesmo ganho
nesse lado. Agora, obviamente, para um ganho de massa muscular, a musculação. E ainda a gente tem uma terceira opção de treino, que é treinamento de mobilidade articular, né? De você ganhar amplitude nos movimentos, com os alongamentos, com aulas de pilates. Queria que você falasse um pouco dessa combinação desses três estímulos. Bem, como você bem colocou, cada exercício estimula um tipo de capacidade. Então, é claro que o benefício vai acontecer de forma global. O nosso corpo já agradece, independente se eu conseguir fazer toda a combinação ou não. Mas a gente tem que entender que, fisiologicamente, o nosso corpo responde frente ao estímulo. Então, assim, o treino de força, a musculação vai trazer benefício para o sistema cardiorrespiratório? Vai, mas de uma forma muito pequena comparado com o exercício aeróbio. Então, o exercício aeróbio, pela própria característica de ser consistente, né, de estimular resistência, ele traz adaptações cardíacas, pulmonares e de vasos que não tem como a gente comparar com treino de força. Então, a gente melhora a eficiência cardíaca e por isso que a tendência da frequência cardíaca para quem é bem treinado abaixa. A capacidade de expansão de caixa torácica por conta de força muscular inspiratória e expiratória melhora. A vascularização, então, nosso corpo cria novos vasos para irrigar não só o coração, mas o corpo inteiro, porque eu dependo de uma demanda por um longo período, que é a característica do treino aeróbio. Além de produção de diversas substâncias anti-inflamatórias que vão interferir nessa nossa questão de saúde, que favorece o metabolismo, mas com um olhar principalmente para a parte cardiovascular. Então, não tem outro exercício que vai estimular tão bem o sistema cardiorrespiratório quanto o exercício aeróbio. Da mesma forma que o exercício aeróbio não vai fazer uma pessoa hipertrofiar. Sim. Então, se a gente pensa, por exemplo, num processo de envelhecimento, e aqui eu falo dos 30 a mais, que a gente já atingiu, né, Márcio? Então, se eu não faço treino de força, eu vou perder massa muscular. E é esperado que eu perca principalmente o músculo, que a gente fala de característica de força. A gente tem dois tipos de fibra. Fibras do tipo 1, que são as fibras mais resistentes, que são recrutadas nos exercícios aeróbios, e as fibras do tipo 2, que são as fibras mais de força. E, potencialmente, a partir dos 30 anos, a gente vai perder força. A questão é, eu consigo prevenir isso? Como? Fazendo treino de força. Então, a musculação é o principal carro-chefe, é o treinamento de força em geral, para trabalhar força. Então, se eu quero ganhar massa ou, minimamente, não potencializar, né, a perda, eu vou ter que fazer treino de força. E isso, a partir dos 30 anos, vai ser obrigatório. 2 vezes por semana é o suficiente de acordo com as diretrizes. Da mesma forma que a musculação não vai estimular minha mobilidade de uma forma sensacional, que a gente também perde. Por isso que atividades como o pilates, o yoga ou próprios exercícios específicos de mobilidade são importantes também para a função. Por quê? Não preciso ser uma ginasta, mas eu quero, no envelhecimento, alcançar alguma coisa no móvel em cima, pentear o cabelo, amarrar o sapato. Então, são atividades de vida diária que são impactadas. E por esse motivo, a gente tem capacidades diferentes sendo trabalhadas por modalidades e estratégias diferentes de exercício. O ideal é que a gente tenha a combinação de todos eles na nossa rotina de treinamento. Carla, não consigo começar com tudo, então começa com o que dá para ser feito e depois a gente vai melhorando. Tem algumas pessoas que, de acordo com a condição clínica, a gente não vai conseguir colocar tudo de uma vez, não tenho força. Começa com fortalecimento e depois incluo as outras. Mas isso é um olhar individualizado, mas o ideal é que a gente consiga fazer um programa que englobe todas as capacidades. Por isso que eu sempre falo, a escolha de um bom profissional para fazer essa orientação é importante, né? Não escolha aquele profissional que é apaixonado por uma modalidade só e acha que essa modalidade vai resolver tudo, né? Escolha aquele professor que tenha um bom senso, um conhecimento da área e que vai, como a Carla falou, inserindo aos poucos essa atividade física para que ela cumpra o seu papel, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Carla, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula. Quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Espero ter ajudado. Ajudou muito. Tenho certeza que a Carla ajudou tanto que agora, no final do Viva Bem, você já sabe que pode assistir lá no canal do YouTube da Jovem Pan News e compartilhar com quem você gosta, com quem você quer que viva bem. Também pode ouvir o programa inteirinho no Spotify. E você já sabe, semana que vem a gente tem um encontro marcado. Até lá! Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala.